Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Hoje a sala está mais cheia aqui. Antes de iniciar a preleção, quero convidar aqueles que estão vindo pela primeira vez ao curso básico que está se dando nessa casa todas as quartas-feiras, das 20h30 às 22 horas. O curso é presencial e ele trata do ensinamento da doutrina espírita. Era um curso que ia terminar agora em junho, mas resolveu se estender no segundo semestre. É uma oportunidade de conhecimento melhor da doutrina, poder adentrar esse universo do mundo espiritual e não ficar só no que vem aqui na casa para o tratamento, para o passe. A gente precisa ter conhecimento sobre o espiritismo, ter conhecimento sobre a nossa vida futura. Porque, na verdade, nós somos eternos como espíritos, mas não somos eternos com o nosso corpo físico. Então é importante a gente ter ideia do que é essa doutrina, para a gente saber também como será a nossa passagem, o que nos espera do outro lado. Lembrando sempre que nós somos espíritos que estamos aqui momentaneamente encarnados. Ora estamos aqui encarnados, ora estamos no plano espiritual. Então, a nossa essência é o espírito. A nossa pátria verdadeira é o plano espiritual. A Terra é um planeta que nos acolhe para experiências, provas, redenção, expiações. Não é um lugar que nós vamos ficar eternamente. Então nós temos que aproveitar essa escola para nos aprimorarmos, para evoluirmos e termos uma vida futura no plano espiritual ou numa próxima reencarnação melhor do que essa. E essa, creiam, é a nossa melhor encarnação até agora. Porque o nosso passado a gente desconhece, mas com certeza a gente não tinha esse entendimento que hoje nós temos sobre o mundo espiritual, sobre o espiritismo. E isso vem vindo sendo cultuado desde Kardec para cá, para a gente ter esse entendimento desde a codificação. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz muito conforto e nos ajuda muito no dia a dia. Leiam o Livro dos Espíritos, porque ele responde a todas as nossas dúvidas. E esse curso, ele nos dá a oportunidade de tirar dúvidas, além de elucidar-nos dentro dessa doutrina. Fica aí o convite, é aqui na casa, tá? Depois, se vocês quiserem maiores explicações, na recepção pode pegá-las, tá? Então fica combinado que aqueles que têm oportunidade virão. É gratuito, tá? Vamos fazer agora a nossa elevação. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente tenha uma melhor concentração. Consiga afastar todo esse lado material e fazer a nossa conexão com o nosso mentor. Vamos sentindo a presença do Mestre Jesus, que nos disse que sempre que nos reunirmos, em nome dele estaria entre nós. Vamos sentindo a presença de Jesus, vamos sentindo a luz que sai de suas mãos, iluminando toda essa sala, nos envolvendo, nos fortalecendo. Vamos sentindo também a presença do nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda, que está conosco desde que nascemos, nos inspirando, nos dando a sustentação necessária para essa nossa caminhada, nessa nossa encarnação. Vamos sentindo o abraço amoroso desse amigo e vamos pedindo a ele que nos leve até Maria de Nazaré, mãe de Jesus e nossa mãe espiritual. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus.
Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, por nos sustentar em nossas quedas, por interceder por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até o Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade dessa encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Pai, nós te agradecemos com a oração que seu Filho nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. A preleção de hoje é os que são brandos e pacíficos. Vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, de 1 a 6. Jesus, quando diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Quando a gente vê essa expressão, herdarão a terra, nos soa um pouco estranho, porque Jesus fala no Evangelho muito que nós temos que nos desapegar dos bens materiais. O que será que ele quis dizer com os mansos e pacíficos herdarão a terra? O que podemos entender é que ele está nos falando justamente dessa transição planetária em que estamos vivendo, em que a Terra está saindo de provas e expiações para um planeta de redenção, um planeta onde nós vamos viver o bem predominando sobre o mal. E o que ele quer dizer herdarão? Porque nós teremos, se nós formos caridosos, mansos, pacíficos, brandos, nós teremos oportunidade de reencarnar novamente nessa orbe, onde o bem estará predominando sobre o mal, porque os maus terão sido afastados para um outro planeta que foi criado para recebê-los. E a gente não quer ir para esse planeta, com certeza. A gente quer ficar aqui na Terra, onde haverá paz, aonde a felicidade vai predominar, onde o sofrimento vai existir, mas em menor quantidade, com mais leveza. Para isso, a gente tem que fazer a lição de casa nossa agora, e não esperar para uma próxima encarnação. Quando a gente pensa nisso, a gente deve refletir sobre o que é ser pacífico, o que é ser brando. O que Jesus quis dizer com isso? O que ele espera de nós? Ser pacífico e ser brando é não revidar as ofensas, é não ser agressivo, é não levar ao outro grosserias, maltratos, violência. A gente entender que cada um está num nível de evolução e que com certeza aquele irmão que berra, aquele irmão que é violento, ele está num estágio diferente do nosso e que ele deve ser conduzido com a nossa brandura para o bem e não aumentarmos a sua agressividade sendo agressivos com ele. Eu sei que isso não é fácil, porque a gente tem no dia a dia da gente muitas provações.
A gente acorda e às vezes o dia não é como a gente esperava, já tem uma discussão familiar. Isso nos deixa irritado. Hoje se trabalha muito online, a internet caiu, está fraca. Isso nos deixa irritado. Aliás, nós nos irritamos muito fácil. As coisas não saem como nós gostaríamos que saísse no nosso dia, no nosso trabalho, na nossa vida. Tudo isso já é motivo para a gente ficar irritado, mal-humorado. E isso faz com que a gente passe isso para o outro, descarregue essa energia, essa grosseria no outro. Quando nós deveríamos procurar nos harmonizar, não nos deixar envolver por essa energia negativa. Eu sei que não é fácil, mas se nós percebermos que isso nos desarmonizou, essa observação familiar, a internet que caiu, um acontecimento que nos desarmonizou, vamos parar, fazer uma oração, respirar fundo e tentar acalmarmos. Aí faz a oração pedindo ao nosso mentor que nos ajude, nos dando um passe para que a gente volte a se harmonizar, para que a gente não leve essa energia aos outros, aos que convivem conosco, ou em casa, ou no trabalho e mesmo na rua, a pé, no ônibus, no nosso carro. A gente vê muito isso e se a gente refletir, nós já fizemos isso muitas e muitas vezes. Porque a gente se desarmoniza e tem uma necessidade enorme de extravasar isso agredindo o outro. Quando, na verdade, a gente tem que lembrar esses ensinamentos de Jesus, de ser pacífico e brando, e tentar se harmonizar para ficar nesse estado de espírito. Isso é um trabalho de vigiar e orar. É um trabalho de consciência de que não é através da agressividade que a gente vai conseguir melhorar as coisas. Vocês já devem ter percebido no dia a dia de vocês, na vida de vocês, em experiência, que quando alguém berra com a gente ou fala agressivo, se a gente responder para essa pessoa calmamente, desarma. A pessoa consegue entrar numa sintonia mais baixa. Mas se a gente berrar, a pessoa berra mais. E isso, inclusive, se a pessoa for violenta, a gente vai gerar uma violência nela. Não que nós seremos culpados disso, porque isso está dentro dela. Mas nós teremos colaborado com a nossa maneira de conduzir essa discussão ou essa conversa. E também há uma outra questão. A nossa sociedade, ela nos educou, nos educa, fala-se muito que o pacífico, o brando, ele é covarde. Como? Ele xingou, ele falou alto e você não revidou. Um erro. Porque precisa se ter muito mais coragem, muito mais força para não revidar. Para respirar fundo, para pedir ajuda ao mentor, a Jesus, para a gente manter a calma e conduzir aquela questão de uma forma tranquila. Lembrar sempre que Jesus sempre afirmou que os covardes são aqueles que são violentos e não aqueles que são pacíficos. Durante toda a vivência de Jesus conosco, ele sempre foi agredido com palavras e no final fisicamente. Em nenhum momento ele se virou contra o agressor. Pelo contrário, ele ainda pediu a Deus que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Durante todo o seu evangelho, ele pregou a paz, o amor, a caridade. Ele passou para os seus apóstolos exatamente isso. Tem uma passagem quando Jesus vai ser preso no Monte das Oliveiras, que chegam os soldados,
Pedro se levanta e pega a espada, uma faca, acho que era uma faca porque eles não tinham espada, e corta ou tenta cortar a orelha de um soldado para defender Jesus. E ele pede: pare, eu não quero isso, eu vou com eles. Por favor, mantenha-se em oração. Gente, maior exemplo do que esse, o Mestre nos deu, não existe. O tempo todo. Então, isso é possível? É, se nós nos esforçarmos, se nós tivermos disciplina em praticar isso. Eu sei que falar é mais fácil do que fazer, mas se a gente se dispor, eu não vou revidar, nem fisicamente, nem com palavras, e fizer isso que eu estou falando, respirar fundo, fizer uma prece, não é fazer uma novena, é levar o pensamento ao alto, pedindo ajuda a Jesus, ao mentor, aos nossos amigos espirituais, que nos dê essa sustentação, que nos dê essa paz, para que a gente possa transmitir ao outro. Na medida que nós transmitirmos paz e calma, nós vamos serenar o espírito do agressor. É um exercício para ser feito. E é fácil colocar em prática quando a nossa vontade, a nossa disciplina se faz presente. Lembrar disso. Orai e vigiai. Isso é ser pacífico, é ser brando. E só herdarão o reino dos céus e a oportunidade de reencarnar novamente no planeta Terra os espíritos que tiverem essa virtude da caridade, do amor ao próximo, da mansutude, da brandura, da docilidade e afabilidade. Lembrar disso. Essa transformação da Terra já está se dando. Isso vai levar mais uns 30, 50 anos para se completar. E nós, com certeza, estaremos já prontos para a nova reencarnação. Então, a gente tem que se alinhar para voltar nessa terra maravilhosa que nos acolhe, que nos dá felicidade, que nos dá oportunidade de aprendizado. Todo sofrimento, ele traz sabedoria e aprendizado e evolução. Basta a gente olhar o que tem que aprender com isso. Vamos fazer nossas vibrações? Vamos fechar novamente nossos olhos e vamos vibrar muito amor, muita luz para o planeta Terra, para todo o universo, para toda a criação divina. Que essa luz ilumine todo o contorno do nosso Brasil e se expanda por todo o seu interior, levando a paz, a esperança, o amor, a união. Que essa luz do Mestre nos ajude a caminhar serenos, a ser brandos, a ser pacíficos. Que Ele nos dê a sustentação de colocarmos isso em prática. Que a gente possa ser mais atencioso, que a gente possa ter mais compaixão, que a gente possa olhar o próximo com mais benevolência, indulgência. Possamos perdoar mais. Que essa luz leve a paz a todos os continentes em guerra. Que seus dirigentes e corações. E que o nosso país se ilumine, elevando cada vez mais o Evangelho de Jesus. E que essa luz chegue aos nossos, abraçando aqueles que lá deixamos cômodo, deixando nossa casa com o perfume da paz, do amor. Que essa luz retorne a essa sala, nos abrace, nos ajude nessa caminhada a entendermos a doçura de Jesus, a entendermos os seus ensinamentos e colocarmos em prática.
Que assim seja, graças a Deus.